A paz do Senhor, povo de Deus. Nós estamos chegando para compartilhar com os irmãos mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus. E o texto que nós vamos estar aqui nos baseando é o primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, no capítulo de número 8, o versículo é o de número 5. Mas para você que está chegando e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sino da notificação. Mas nós vamos aqui, sem mais delongas, nós vamos aqui observar o que tem aqui o Senhor para nossas vidas. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei, que nos julgue, assim como também tem todas as nações. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, o cenário é perfeito para aplicar esse texto no meu entendimento. Porque nós estamos diante de uma pandemia, diante de uma crise política no nosso país, e muitos irmãos, às vezes, conversando conosco, eles dizem para nós que eles estão desiludidos, que eles não acreditam mais nada, que eles estão sem esperança. E o que fazer? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã que dizia para mim: o que nós vamos fazer agora? E aí o Senhor vai falar para nós o que nós devemos e podemos fazer. O nosso amado irmão Salomão, ele diz, num dos textos que ele escreve, que ele diz que ai daqueles que não têm consolador. Mas Jesus, quando ele ressuscitou, antes mesmo dele ressuscitar, ele disse o seguinte: que ele não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria o Consolador da parte de Deus, que nos guiaria em toda justiça, em toda verdade, e ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, nós não estamos sós. Nós não somos um povo que Deus simplesmente constituiu e abandonou. Não. Vamos ver aqui o que diz o texto. O texto diz que o tema, o título do texto diz: o povo clama por um rei. Clama por um rei. É mais do que pedir, é clamar, é insistir, é perturbar para que venha acontecer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Então nós podemos observar que Samuel, já envelhecido, ele faz a transferência, ele ele delega o poder para os seus filhos, Joel e Elibá, e eles começam um ministério, mas eles se corrompem durante o seu ministério. E ao ser corrompidos, eles acabam causando grande escândalo, porque os anciãos, que eram aqueles homens que deveriam trazer segurança, que deveriam renovar a esperança através da sua experiência, através do seu conhecimento, da sua vivência com Deus. Esses homens que deveriam fortificar a fé aos jovens e também toda a nação, eles se agrupam e eles vão até Samuel e eles pedem a Samuel que agora constitua sobre eles um rei. Eles não querem mais serem governados por Deus, porque nós estamos falando de Deus aqui. Apesar dos filhos de Samuel terem se corrompidos, o que eles demonstram para nós claramente que a confiança deles não estava em Deus, mas sim nos homens. E eles querem ser agora julgados, eles querem ter o mesmo comportamento que as outras nações, que são, na verdade, nações pagãs. E aí Samuel, ele vai até Deus
E ele faz esse tipo de colocação para Deus, e Deus fala para ele: não, fique tranquilo, Samuel. Não é contra você que eles estão se levantando, mas eles estão se levantando, eles estão abandonando, eles estão rejeitando o governo. É meu. Eles estão rejeitando é a mim, Samuel. Mas porém você vai até eles, tudo bem. Eles vão receber o que eles estão pedindo ou clamando. Mas você vai até a eles e diz a eles quais serão as consequências por eles agora reivindicar a um rei que é sujeito às mesmas fraquezas que eles, dotado das mesmas fraquezas, nutrido das mesmas limitações. Mas se eles querem ser julgados por esse rei, por esse homem, diga para eles quais serão as consequências desse procedimento. E Samuel vai até eles e diz para eles: olha, a partir de então, a partir dessa postura agora que vocês estão reivindicando, Deus vai conceder a vocês, mas a partir daí vocês terão confiscado ou os seus impostos serão entregues a esse rei, das suas ovelhas, dos seus gados, da sua vinha, das suas plantações, do seu campo. Os seus filhos serão subjugados, suas filhas. Ou seja, vocês não terão mais o controle, vocês não terão mais o domínio. Vocês não serão mais, não terão o mesmo tratamento que vocês têm quando vocês estavam debaixo da mão do jugo de Deus, do julgamento de Deus, não do jugo, mas do julgamento de Deus. Porque Deus não julga como os homens. Deus é justo juiz. Mesmo assim, eles inclinaram nos seus corações e eles disseram que seja assim. E aí nós já conhecemos a história. Nós já conhecemos o que foi preciso mais à frente Deus fazer, Deus realizar, para que esse efeito desse pedido, desse clamor pelo governo humano, ele causou sobre a nação, sobre o povo de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para os nossos dias, porque o cenário está aí. O cenário é perfeito. Os atores, tudo está aí. E nós precisamos entender que nós somos igreja. Nós somos um povo escolhido, eleito, para proclamar o Evangelho, para falar das bem-aventuranças, do futuro vindouro, das promessas que foram feitas por Deus através da sua palavra. E não nos comportar como aqueles que não têm consolador, como diz Salomão. Salomão diz que ai daqueles que não têm consolador. Jesus, quando ele estava falando em João, em 14:16, ele vai dizer que eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador, o qual estará convosco todos os dias, que vos guiará em toda a verdade, em toda a justiça. Ou seja, esse apavoramento, esse pavor das atuais circunstâncias, do momento que nós estamos vivendo, ele não pode ser aceitável para o povo de Deus. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Existe uma infinidade de promessas na palavra de Deus. Isso não quer dizer que nós não devemos lançar mão daquilo que é direito nosso, constituído, aquilo que é direito nosso como cidadão, de eleger
através do voto, os nossos governantes, de defender as suas ideias. Não defender o homem, mas as suas ideias. Porém, o que nós temos visto nos nossos dias é muitos daqueles que foram chamados para serem profetas, para anunciar os dias, os tempos, o futuro vindouro, para anunciar as promessas, para serem profetas de Deus, homens compromissados com a verdade, se tornando políticos, homens que venham a entrar para a política e defender a política. A política, o seu original, se formos buscar a sua expressão original, significa a arte de administrar. Mas nós vemos que não é, na realidade, o que acontece com esse mundo político que nós vivemos hoje. Não existe arte de administração. Os valores estão corrompidos. Nós precisamos estar atentos. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa função? Para que nós somos chamados? Fomos chamados para a intercessão. A Bíblia diz que o livro de Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, diz que nós devemos fazer orações, deprecações, interceder por aqueles que estão em eminência no poder, pelas autoridades que foram constituídas, para que tenhamos uma vida quieta e uma vida sossegada. A única chance de nós termos uma vida quieta e sossegada é exatamente se colocarmos em prática o que a palavra de Deus manda que nós façamos. Por isso, eu quero te encorajar a você não entrar em pânico, não entrar em crise por pandemia, por crise social. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos acreditar e confiar nesta promessa. Não devemos abandonar a nossa nação, mas devemos interceder para que homens e mulheres, pessoas que tenham realmente um coração voltado para aquilo que é bom para a sociedade, que eles sejam colocados ali para governar, mas não entrar em crise, entrar em pânico, em desespero, permitir que o pavor venha tomar conta da nossa vida e, acima de tudo, abandonar o chamado pelo qual nós fomos chamados e exercer agora uma função de militância, de militante. Sair em defesa de partido, sair em defesa de políticos, não. Nós precisamos defender as suas ideias, precisamos estar agarrados com as ideias que eles estão apresentando para um governo de um país, para um governo que esteja acessível aos menos favorecidos. Isso nós temos um papel fundamental, que é fazer. Agora, nós não podemos defender o político. Nós não podemos sair em defesa daquele homem, porque assim como esse povo aqui estava clamando por um governo, que depois nós vimos o que foi Saul, o que se tornou Saul, foi necessário mais uma vez a intervenção de Deus, como sempre na história, ele intervém para transformar maldição em bênção, acontecer aquilo que aconteceu. A perseguição de Davi, e Davi depois é colocado no trono, mas também não é Deus, não era Deus. Teve também os seus problemas, teve também as suas dificuldades, porque é um homem. Então nós precisamos confiar naquele que pode, aquele que não tem sombra de variação, aquele que é Deus e que pode realmente nos livrar desse momento, seja pandemia, seja epidemia, seja o que for que estiver acontecendo. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Precisamos clamar por essa nação. Precisamos apresentar os nossos governantes ao Senhor nosso Deus, para que Ele, que é um justo juiz, para que Ele julgue e para que Ele dê direção
a nossa nação. Deixo você com esta palavra, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe vocês.